Olá a todos, meu nome é Júlio César, sou professor Telecélula Belo Horizonte e venho hoje aqui com esse vídeo para poder mostrar para vocês como que é feito um recondicionamento de trilhas através daqueles padzinhos, né, que a gente compra aqueles padzinhos de cobre, aqueles padzinhos que já vem pronto, né, as ilhazinhas que já vem pronto. No vídeo anterior eu fiz esse recondicionamento de uma memória NAND, recondicionando, né, o bolzinho dela. Hoje nós vamos fazer recondicionamento de trilhas na placa de circuito. Então hoje é um pouco diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma placa de circuito de um Samsung Galaxy, né, que é o S8, que é o G950F. Então nós vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Um minutinho, vou colocar na tela. Aqui eu tenho a plaquinha, né, do S8, ó, onde está o circuito dela, né, o circuitinho dela. Então esse circuitinho é onde foi arrancada uma trilha. Então se eu pegar aqui, ó, a minha pinça, eu consigo mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos componentezinho, capacitorzinho, e essa trilha e esse bol, tanto o bol quanto a trilha, eles foram arrancados. Então, se eu chegar a placa um pouco mais para o meio aqui, ó, olha só, e der um zoom e melhorar o foco desse zoom, ó, a gente consegue ver com maior riqueza de detalhes exatamente aqui, olha só. O padzinho foi arrancado, só sobraram os pedaços dele, e a trilha também. Então aqui, para poder refazer isso, nós vamos ter que tirar esse capacitor aqui, né, e refazer toda essa parte, colocando ali um novo bolzinho, uma nova trilha, certo? Um prolongamento dessa trilha. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar essa placa, certo? E nós vamos começar a fazer todo esse recondicionamento. E não vai ser só dele, não. Nós temos também aqui na parte superior aqui dessa placa, ó, o conectorzinho de baterias dela. Ó. Olha só, vamos achar ele aqui. Ó, o conector de baterias dessa placa, que também foi danificado. Então, provavelmente, alguém tentou fazer a retirada do conector, né? Fazendo uma alavanca, alguma coisa assim. Arrancou um componente da placa, deixou a placa toda detonada. Então, nós vamos tentar fazer um recondicionamento utilizando os padzinhos. Então, além desse conector aqui de baterias, nós também vamos fazer o recondicionamento aqui nessa parte das ilhazinhas do circuito integrado. Então nós temos dois serviços aí um pouco complexos, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre eles. Vamos começar primeiro com o circuito integrado, o CI. Então eu vou passar aqui para a tela. Pronto, estou na tela aqui onde está as EXW e eu já localizei, ó. Esse daqui é o circuito integrado. Esse daqui é o CI, certo? Vários NCs, está vendo aqui, ó? Vários não conectados, vários negativos aqui, e esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele é um pinozinho, né? Ele é uma ilhazinha aonde tem informação. Então a gente precisa saber qual informação é essa. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos abrir o esquema elétrico do G950F, que é o S8. Certo? E vamos encontrar quem é esse camarada aqui. Então vamos lá para o final dele aqui, ó, onde a gente tem o desenho do layout da placa. E nesse desenho do layout da placa aqui, nós podemos encontrar aonde é que se encontra o nosso circuito. O nosso circuito é esse aqui, ó, é o U903. Eu vou encontrar aqui agora, né, onde que se encontre o componente que retirei aqui a trilha. Então eu volto nas EXW, o componente está aqui, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 componentes e aqui eu tenho um ponto de teste. Vamos lá na placa, ó. Ponto de teste localizado, 1, 2, 3 componentes. Então esse cara aqui, ó, que é o capacitor C959, certo? É o capacitor que eu tenho que procurar.
que está ligado no U903. Então, C959 e vou mandar procurar. Próximo. Ele achou para mim, obviamente, aqui no layout da placa o capacitor e agora ele vai encontrar esse capacitor para mim lá no circuito, lá no diagrama, no esquema elétrico, ó. Então aqui tem um circuito integrado, que é o U903, tá vendo? Que é um circuito integrado que faz o funcionamento das câmeras, olha lá, ó. Barramentos MIP, tá vendo? Barramentos MIP, tá vendo? Todos esses barramentos MIP são barramentos que vêm lá da GPU do processador, gerador gráfico de vídeo, né? Que fazem com que a câmera gere imagem, né? São os pinos de geração de imagem da câmera. Aqui nós temos outros componentes, ó, responsável pelo funcionamento da câmera, tá vendo? E o pino que a gente está colocando aqui em questão é esse cara aqui, ó. É essa malha aqui, ó, certo? Que é uma malha que vem com alguma informação. De onde essa informação vem? Então vamos procurar saber que informação é essa, para a gente ver qual é a relevância dessa malha. Eu vou selecionar aqui o nome da malha, vou copiar e vou colar ela aqui, ó. Venho aqui, ela começa a minha busca daqui e daqui ela me passa para o próximo. Olha lá, ó. Olha para onde ela vem. Olha só, UCP, tá vendo aqui, ó? Unidade Central de Processamento. Então, essa unidade central de processamento aqui é onde que está situada a minha malha. Então, o processador do aparelho é onde tem a parte da GPU, né? E olha só aqui, ó, dados lógicos que são enviados para circuito que gerencia o funcionamento das câmeras. Então, essa malhazinha que se rompeu é uma malha importantíssima para o funcionamento das câmeras. Ok? Então, vamos voltar lá na nossa partezinha da ZXW. Tá vendo aqui, ó? E vamos começar a fazer o recondicionamento dessa trilha aqui, né? Pelo padzinho que a gente tem. Então eu vou passar agora para a câmera do microscópio para que a gente possa começar a fazer essa análise pela própria lente do microscópio. Então vamos lá, pela própria placa em si. Pronto, agora nós já estamos aqui na imagem do microscópio, certo? Eu coloquei aqui, ó, a parte onde nós vamos trabalhar. Então a primeira coisa que vai ser feita aqui, né, é essa limpeza dessa malha, dessa soldazinha que está aí nos padzinhos do CI. Então, para fazer essa limpeza, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que a gente chama de troca da liga. Então essa troca da liga, geralmente a gente usa uma mistura, né, de solda, que é uma mistura de 90% de solda em pasta e 10% de fluxo pastoso. Então eu vou colocar um pouco dessa mistura aqui, ó. Tá bem pouco, para se colocar demais, né, dá um excesso aqui e pode atrapalhar o procedimento. Deixa eu só limpar a pontinha do biquinho aqui. Olha só, coloca um pouco aqui, ó, bem pouquinho mesmo, tá vendo, ó, da mistura. E com essa mistura aqui, ó, eu vou trocar a liga. O que significa trocar a liga exatamente? A troca da liga, ela consiste exatamente em você baixar o ponto de fusão de uma liga de solda mais alta, né, e fazer com que essa liga de solda fique com ponto de fusão mais baixo. Então eu estou colocando aqui uma liga de solda com um ponto de fusão mais baixo do que a liga de solda que já existe aqui e vou fazer essa troca da liga. Então eu venho aqui com uma ponta faca, ó, com bastante cuidado, vou espalhando essa liga nova para cá, ó, sem atrito, tá, gente? É muito importante que esse tipo de trabalho
não tenha muito atrito, o mínimo de atrito aqui é o suficiente. Vocês perceberam que eu virei a placa, né? Então, na bancada, quando a gente está trabalhando, né, quem gira na bancada é a placa, né? Então, aqui, ó, eu vou colocando um pouquinho de solda, tá vendo? Fazer a troca da liga. Ó, estou usando aqui a ponta faca para fazer essa troca da liga aqui. Bem de leve. Qual que é o intuito dessa troca da liga? O intuito dessa troca da liga, gente, é exatamente, né, conseguir baixar o ponto de função da solda ao ponto de que ela fique mais fácil para poder sair com a malha. Então, olha lá, ó. Baixei o ponto de função aqui. Agora eu vou passar a minha malha de solda. Eu vou pegar a minha malha de solda aqui, vou preparar ela. Vou cortar a partezinha dela aonde foi utilizado, né? Vou pegar a minha malha aqui, vou dobrar a pontinha dela, onde vocês estão vendo aqui, ó, a pontinha está dobrada. Vou colocar um pouco de fluxo pastoso. Júlio, para que dobrar a ponta da malha? Geralmente é interessante se dobrar a ponta da malha, porque a pontinha dela costuma desfiar. Então, você dobrando ela aqui, ó, o que acontece? Ela não vai ter esse problema de ficar desfiando. Ó. Então, aqui, ó, eu coloco o ferro de solda em cima da malha aqui, ó, e espero ela aquecer. Quando ela aquecer uma temperatura suficiente para poder fazer a limpeza ali, ó, dos bols, eu vou deslizar ela de leve, olha só, bem de leve, ó, sem muito atrito. Para que eu estou fazendo esse movimento de deslizar? Para fazer a limpeza dos bols. Então, mais uma vez, né? Quem gira na bancada é a placa. Então, coloquei a placa numa outra posição, melhoro aqui o foco e vamos continuar fazendo a nossa limpeza. A minha mão sempre trabalhando na posição mais confortável possível. Ó, não aperto o ferro de solda, venho com ele bem devagar, bem suave. Esquentou aqui, ó. Agora a minha malha vai deslizar suavemente, sem raspar, sem fazer nenhum tipo de atrito, ó. Limpou? Limpou bastante. Então, vamos girar a placa mais uma vez. Quem gira na bancada é a placa, não se esqueçam disso. A mão sempre trabalha na posição mais confortável. Volto aqui, ó, mais uma vez, né? Coloquei a malha, coloco o ferro de solda em cima. Estou utilizando ponta faca. Quem não gosta de utilizar a ponta faca, pode utilizar a ponta cônica normalmente, não tem problema nenhum, tá? Ó, aqui estou fazendo a limpeza, prontinho. Mais uma última vez para finalizar. A gente já consegue perceber ali através da limpeza e o padzinho que se rompeu, né, ele se sobressai em relação aos demais, né, porque os demais vão estar todos eles na cor da solda, né, na cor do estanho, e ele não vai estar nessa cor, né, ele vai estar numa cor um pouco mais escura, porque não existe solda ali, não existe estanho. Então, olha lá. O que foi feito? Foi feita a limpeza, certo? Agora nós vamos limpar a placa usando o álcool isopropílico. Estou usando aqui um algodão para evitar atrito, né? Pode usar uma escovinha, Júlio? Pode, não tem problema nenhum. Estou usando aqui o algodão para evitar um pouco do atrito. Pronto, agora espero um pouquinho a placa, o álcool evaporar, né? Dar aquela evaporada. Quem tiver um fole para poder apressar, né, o procedimento pode também, ó. Lembrando que não é interessante soprar a placa com a boca, né? O ar que sai do pulmão é um ar úmido, então esse ar úmido ele pode ser prejudicial ali para a placa. E se você não tiver um fole, você pode usar uma estação de ar regulada para 100 graus de temperatura, volume do ar no máximo aqui também, ó. Tá vendo? Ficou um pouquinho de fluxo pastoso no entorno,
eu posso melhorar isso daí dando uma lavadinha também com uma hastezinha de algodão aqui, ó. Olha só, muito conhecido também como cotonete, né? Então vamos lá, ó. Vamos dar mais uma lavada aqui para a gente tirar qualquer tipo de resquício, né, de fluxo pastoso, para que a gente possa fazer o procedimento mais bem feito. Então aqui foi retirado. Agora, né, a placa vai secar com mais facilidade. Ó. Você perceber que a placa não está secando, né, que a placa não está com aquele aspecto oleoso, é muito importante, é muito interessante que você entenda que ali tem fluxo pastoso ainda. Então, olha só. Fizemos aí a limpeza. O que acontece? Em alguns casos, pode acontecer isso daqui, ó. Retirou, foi até bom que aconteceu para que vocês vejam. Retirou um pouquinho da resina, né? Que faz essa separação dos dois balls aqui, faz esse acabamento, tanto daqui quanto daqui, igual tem aqui, tá vendo? Todos eles estão interligados, mas eles têm um acabamento. Então, quando eu estiver fazendo a cura da resina aqui, ó, certo? Eu vou aplicar um pouquinho aqui também. Por que eu preciso aplicar? Porque essa resina, ou a falta dela, né? Nesse caso, quando eu colocar um circuito integrado aqui, e os balls desse circuito integrado começarem a fundir através do calor que eu vou colocar, eles vão se derreter e vão espalhar por todo esse prolongamento ali que era para ter a resina. E isso acaba sendo prejudicial para a placa, por quê? Para a placa não, para o componente, né? Para a comunicação do componente. Porque como eu vou perder um pouco da solda do componente para o prolongamento da trilha, ele pode fazer com que o componente, com que o ball fique um pouco menor em relação aos demais. E isso vai fazer com que ele perca contato. Então não é interessante que isso aconteça. Então a gente vai fazer um acabamentozinho nela. Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso remover esse componentezinho que está aqui, ó, certo? Esse capacitorzinho aqui, para a gente poder conseguir fazer a solda e fazer o acabamento perfeito dentro daquilo que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Eu vou remover com a estação de ar, certo? Antes de remover com a estação de ar, é muito importante a gente sempre proteger a placa com as fitas de proteção. Então eu vou colocar aqui, ó, umas fitinhas de proteção em cima de onde realmente não pode ir calor. Eu coloquei aqui no caso a fita Kapton, né? Vocês podem ver no close aí do canto esquerdo, do canto inferior esquerdo da tela. E agora eu vou fazer a remoção do componente. Então eu vou retirar apenas esse componentezinho aqui, ó. Depois vamos recolocá-lo novamente, quando tiver tudo pronto. Então vamos lá, coloquei a minha estação na temperatura de 380 graus, certo? E o volume do ar no 60. Estou usando uma estação Quick 2008. Vou colocar uma gotinha de fluxo líquido, porque o fluxo líquido é no clean, lembrando que a gente limpou aqui com o fluxo pastoso, então eu não quero, né, muita sujeira na minha placa nesse momento. Então vou provocar o aquecimento na placa aqui com a minha estação de ar, ó, movimentos circulares. E quando a solda entrar em ponto de fusão, eu vou retirar o componente para facilitar o serviço que nós vamos fazer aqui. Eu poderia muito bem colocar essa trilhazinha e encostar ela no componente ali, mas aí fica um serviço que não vai ficar 100%. A nossa ideia é fazer um serviço padrão de fábrica. Então aqui eu vou com bastante cuidado, fazendo a retirada do componente. Aquecimento na placa. Venho de leve no componente, encosto nele. A solda dele ainda não entrou em ponto de fusão. Tá vendo? Vou põe a minha mão aqui.
Lembrando que o componente tem que sair suavemente, né? A gente não deve, em hipótese nenhuma, arrancar o componente sob qualquer condição, né? A gente precisa que ele saia, ó, tá vendo? Ali saiu perfeitamente, retirei o componente, certo? Um outro componente que estava ao lado dele, sem querer eu encostei nele, ele saiu do lugar, então aqui, ó, eu posso simplesmente encostar nele novamente ali e recoloquei o componente que saiu do lugar no lugar. Então agora nós temos ali, ó, o prolongamento da trilha, onde nós vamos fazer, né, todo o processo ali de reconstrução. Para melhorar um pouquinho o foco aqui. Lembrando que às vezes parece estar um pouco escuro, mas está bem iluminado aqui. O problema maior é que quando você dá um zoom muito grande, né, no microscópio, a gente perde um pouco dessa luminosidade. Eu coloquei uma outra lâmpada aqui que pode ser que ajude um pouco. Então o que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou pegar aqui os padzinhos que já são prontos. Então, esses padzinhos que já são prontos aqui, ó, eu vou escolher um deles para a gente colocar aqui, ó. Então, eu venho aqui, vou pegar um aqui que eu acho que o tamanho é bem parecido com o que a gente precisa. Eu acredito que esse padzinho aqui, ó, ele vai ser o ideal para a gente. Então, eu vou retirá-lo aqui, ó. Bastante cuidado. Pronto. Agora eu venho com a pinça, faço a remoção dele, vou colocar ele lá em cima da placa. Vou voltar o nosso foco para a gente poder conseguir enxergar legal o que a gente vai fazer. Então vamos pegar o nosso padzinho e colocar ele aqui em cima da placa. Ó. Olha só. Esse foi o padzinho que nós retiramos, certo? Para fazer a reconstrução. Então essa reconstrução, ela vai ser feita da seguinte maneira. Eu vou usar aqui para me auxiliar aqui uma agulhazinha junto com a pinça. Certo? Então, olha só. Coloquei o padzinho aqui, né? Tirei a parte que não precisava. Trouxe a parte que eu precisava para a parte que eu vou trabalhar. Certo? Olha só. Agora, essa parte dele aqui, ó, o que eu vou fazer? Nós vamos curar ela com a máscara de solda aqui. Tá vendo? Essa ilhazinha. E soldar a outra partezinha dela aqui atrás. Então, para isso, eu vou trocar a ponta do meu ferro de solda. Vou pegar uma ponta bem fininha. Porque antes eu vou fazer a solda dessa partezinha de trás ali, para ele não se soltar quando a gente for fazer a cura com a máscara. Então, liguei o meu ferro de solda. Vou desligar a minha estação de ar aqui. Liguei o ferro de solda. E vamos continuar aqui. Então, olha só. Coloquei a ilhazinha no lugar, certo? Vou fazer a solda dela primeiro. Depois vou colocar a máscara de solda por baixo dela
para a gente poder fazer a cura dela e ela ficar no lugar. Vamos lá. Ferro de solda, beleza. Vou pegar aqui o meu ferro de solda, está chegando aqui na temperatura correta. Maravilha. Limpei bem a pontinha aqui. Então agora nós vamos fazer a solda. Vou colocar um pouquinho só, bem pouquinho, de fluxo pastoso onde eu quero fazer a solda. Então eu estou vindo aqui com a própria agulha mesmo para fazer esse processo. Ó, coloquei até demais, para falar a verdade. Era bem pouco. E vou trazer aqui agora o padzinho para o lugar. Na verdade, aqui ele misturou um pouquinho com o fluxo pastoso e virou. Vamos colocar ele na posição correta dele aqui, para facilitar que a gente possa soldá-lo. Ó, isso, direcionei ele na posição correta. Venho agora aqui, ó, com o meu ferro de solda. Faço o aquecimento. Prontinho. Já está soldado lá. Então agora a limpeza aqui tem que ser feita com bastante cuidado. Por que eu digo bastante cuidado? Porque é uma limpeza em que eu não posso ter erro. Essa limpeza aqui agora, que vai ser feita com álcool isopropílico e um pouco de algodão, ó, é para retirada de todo e qualquer resquício de fluxo pastoso que ficar aqui, ó. Essa retirada desse fluxo pastoso, ela é muito importante. Por qual motivo? Na hora de fazer a cura com a máscara de solda, esse fluxo pastoso ele pode atrapalhar. Então, olha só, eu sempre vou fazendo a limpeza suavemente, prolongando para o mesmo lado da trilha, tá vendo? Então, fiz o prolongamento. Agora, eu venho para colocar a máscara de solda. Então, eu vou chegar essa trilha um pouquinho para o lado. Eu vou com bastante cuidado para que a gente não perca, né, o serviço que já foi iniciado. Então eu venho aqui com a pontinha do bisturi e faço um levezinho nela. Pego ela para o lado com bastante cuidado. Vou pegar agora um pouquinho de máscara de solda. Vou pegar uma máscarazinha de solda e colocar aqui. Bem pouco mesmo. Quando a gente fala bem pouco, é pouco mesmo. Eu coloquei quase nada ali, e esse quase nada ali, para mim, foi demais. Então, eu vou pegar esse quase nada, trazer aqui, ó, coloquei ele embaixo dela, colocar ele aqui por cima também. Prontinho. Agora, essa parte do quase nada que eu falei ali, ó, eu vou retirar. Olha só. A gente fala quase nada mesmo, olha lá. Agora aqui eu vou fazer um
pouquinho mais de acabamento. Aí, coloquei um pouquinho do acabamento aqui. Deixar que ele entre para baixo dela. Ó. Importante esse acabamento aqui, ó. Principalmente aqui no seu entorno. Pronto. Vamos fazer a cura com a luz ultravioleta. Então aqui a gente faz a cura com a luz UV. Tem aquela primeira préviazinha, tá vendo? Agora, vou colocar um pouquinho de máscara lá naquela parte que eu falei para vocês. Lembrem? Se lembram? Olha só. Ali, o quase nada é muito. Então, ó, quase nada ali, ele foi muito. Vou pegar um pouquinho aqui, vou colocar. Onde precisa. Depois a gente faz a limpeza. Eu vou deixar curando aqui, ó, com luz ultravioleta. Então, deixo curando aqui por alguns segundos com luz ultravioleta. Pronto, vamos ver como ficou. Vem agora com o bisturi. Consigo raspar, ó, alguns pedzinhos que ficaram com excesso. Vendo? Tô raspando só os pedzinhos que ficaram tampados. Então, pessoal, olha só como ficou o acabamento. Coloquei a máscarazinha em solda em volta dele, né? E aqui, ó, fizemos, né, a separação também de onde a resina ficou exposta. Ó, dando um acabamento final aqui. Agora vamos fazer a limpeza. Então, essa limpeza, álcool isopropílico. Ó, bastante cuidado. Tá aqui, prontinho. Agora, nós vamos recolocar o componentezinho no lugar. Então, senhores, agora que a gente conseguiu colocar o padzinho no lugar, que a solder mask curou, já fizemos a retirada, né, do excesso e tal, vamos agora recolocar no lugar aquele componentezinho que nós tiramos. Então, vamos pegar aqui um pouco de fluxo pastoso. Vamos colocar um pouquinho de fluxo pastoso aqui em cima. Um pouco de pastoso para cá. Mais pro canto aqui. Isso aí. Prontinho.
Então, agora que eu coloquei o fluxo pastoso na placa, eu vou aplicar o calor. Então, vamos lá. Movimentos circulares. Minha solda já está começando a entrar em ponto de fusão. Eu venho, pego o componente com a pinça, vou colocar ele no lugar. Olha só, coloquei o componente no lugar, a soldinha vai entrar em ponto de fusão. Olha lá, ó. Componente soldado no lugar. Opa, ficou um pouquinho fora. Vamos voltar ele, né? Não pode ficar fora. O padrão de fábrica é muito importante nesse momento. A soldinha dele agora entrou em ponto de fusão. Vem aqui. Estou encostadinha nele de leve. Prontinho. Padrão de fábrica. Próximo passo será soldar o CI no lugar. Então aqui eu tenho o circuito integrado, certo? Vamos fazer a solda dele no devido lugar. Então, para fazer essa solda do circuito integrado no seu devido lugar, para a gente finalizar, certo? O que eu tenho que fazer? Coloco um pouquinho de fluxo pastoso. Bem pouquinho. Coloco o circuito integrado no seu devido lugar. Melhorar o foco aqui, ó. Aplico calor. Vocês vão perceber que o circuito integrado, muitas vezes é interessante que você alinhe ele no lugar. Tem gente que gosta de aplicar o calor e deixar ele chegar no lugar sozinho, né? Então aqui, ó, eu não estou apertando ele para baixo, eu simplesmente estou segurando ele para que ele possa ficar alinhado no seu lugar. Prontinho. Circuito integrado, soldado e alinhado no seu devido lugar. Essa parte aqui já está praticamente pronta. Então agora, enquanto essa parte esfria, para depois a gente fazer a limpeza desse fluxo pastoso, vamos aqui para outra parte, que é a parte aonde a gente tem aqui o nosso conector de baterias, né? Onde ele está danificado. Então, vou tirar um pouco da fita. Agora vou colocar a fita protegendo, a parte em que não pode ser danificada. Vamos pegar mais um pouco de fita aqui, ó, e vamos fazer a retirada, certo? Desse conector aqui, ó. Então, esse conector FPC, eu preciso fazer primeiro a retirada dele, para depois eu conseguir, fazer todo o serviço dele. Então, fluxo pastoso. Vou colocar um pouco de fluxo pastoso. Vou colocar até um pouquinho de excesso. Eu vou até deixar uma quantidade legal em cima dele. Tá vendo? Fluxo pastoso. Vou abaixar a temperatura da minha estação de ar para 350. Então, 350 graus. Certo? E vou aplicar calor ali, ó. Movimentos circulares. Certo? Olha lá, ó.
movimentos circulares, estou aplicando calor nele. Retirei o meu conector sem danificar, sem estragar, certo? Agora que eu fiz a retirada do meu conector, vou fazer a limpeza com a malha de solda. Então aqui eu corto a minha malha de solda, coloco um pouco de fluxo pastoso, venho com ferro de solda a 400 graus para poder fazer a limpeza. Antes desse ferro de solda a 400 graus, é muito importante, né, fazer a troca da liga. Nesse caso aqui, ó, vou usar o fiozinho de solda. Olha lá, ó. Ó. Naquele primeiro momento lá eu usei a mistura e aqui eu estou usando o fio de solda, para vocês verem que eu posso trabalhar de diversas formas. Então agora eu vou pegar a minha malha de solda, depois que eu fiz a troca da liga, com bastante cuidado. Limpo bem o meu ferro de solda. E venho aqui, ó, estou usando a ponta cônica. Também eu posso utilizar. Deixo esquentar, ó. Quando ela esquentar, o que eu vou fazer? Eu começo a deslizar aqui, ó. Olha só. Fazendo toda a limpeza, ó. Prontinho. Já fiz toda a limpeza. Agora eu vou dar aquela lavadinha com álcool. Lembrando que tudo que a gente fizer, sempre é bom dar aquela lavada com álcool, para tirar qualquer excesso de sujeira, qualquer excesso de impureza que ficar na placa. Então olha só aqui, ó. Prontinho. Então, a gente consegue ver aqui que nós temos ali também uma pequena avaria, né? Um dos padzinhos da placa não teve avaria, foi esse aqui, mas o outro aqui ele foi arrancado com uma força excessiva, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer a reconstrução dele. Então, para isso, a gente precisa escolher qual dos padzinhos que eu vou utilizar ali, para depois colocar o componente ali no lugar, que eu vou precisar tirar o componente ali, né? Já escolhi um componente de outra placa. Então, olha só. Aqui, ó, eu posso utilizar, vamos ver aqui, ó, muita coisa legal aqui, ó. Esses padzinhos aqui, acho que esse padzinho aqui seria legal para utilizar, hein? Olha só esse daqui. Pode ser esse daqui, então vamos retirar ele daqui, ó. Vou melhorar aqui para vocês. Foco. Pronto. Vou fazer a retirada dele. Bastante cuidado. Faço a retirada dele. Sim. Pego aqui a minha pinça. Trago ele para cá. Agora, vamos ver como que o cara vai ficar aqui, ó. A gente pode cortar ele mais ao fundo.
Tirar essa parte que a gente não vai usar. E a parte que nós vamos trabalhar com ela vai ser essa outra partezinha. Vocês perceberam que naquela primeira reconstrução eu usei, né, um padzinho arredondado. Nessa reconstrução aqui eu estou usando padzinho retangular, né? Então daí vai ficar bacana aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar essa parte aqui. Tem que isolar essa parte aqui de baixo também para colocar esse padzinho no lugar. O que eu vou fazer aqui? Nesse caso agora, a primeira coisa que eu vou fazer, deixar ele no cantinho aqui, ó. Deixar ele no cantinho. Ele é muito pequeno, qualquer coisinha gruda nele. Vamos pegar um pouquinho de máscara de solda. Ó, vamos fazer a cura de onde está machucado aqui, ó. Só como orientação, galera, como a título de conhecimento também, é muito importante que vocês usem a solder mask, né, a máscarazinha de solda que vocês acharem que combina melhor. No caso aqui eu estou usando essa máscarazinha escura, mas existem máscaras azuis, vermelhas, preta, verde, né? Então aqui no caso, ó, é só, vou tirar um pouquinho aqui. Vamos pegar o nosso amigo aqui agora. Vou colocar ele lá, ó. Prontinho. Um pouco para trás. Isso aí, ó. Vamos fazer a cura dele agora. A luz ultravioleta. Deixar ele fazendo a cura aqui alguns segundinhos. Enquanto ele faz a cura, né? Nós vamos preparando aqui a solda para recolocar o componente no lugar novamente. Aqui nós vamos fazer agora duas coisas. Nós vamos recolocar a solda para o conector FPC ser soldado no lugar e colocar o componente que está faltando antes do FPC. Depois nós vamos fazer a solda do FPC. Aí sim a gente finaliza tudo que tem que ser feito aqui. Então vamos lá. E deu para dar uma cura legal. Vamos conferir. Então eu venho aqui agora, ó. Opa, aqui já curou legal. Vou dar uma raspadinha na ilhazinha aqui. Beleza? Ele já tá legal. Dá uma raspadinha de leve em cima dele, para que não corra o risco, né? Colocar.
Agora que nós limpamos essa parte de cima onde vai a solda, a gente pode fazer aquele acabamentozinho final. Ó, beleza? Vamos fazer o acabamentozinho final para poder tapar algumas partes que ficaram expostas. Por exemplo, essa partezinha que ficou exposta aqui. Essa partezinha que ficou exposta aqui. Essa partezinha. Então, ó, esse é o acabamento final. Prontinho. Agora, vou deixar curar o acabamento final. É um processo um pouco longo, um pouco demorado, mas é um processo que eu estou fazendo passo a passo, estou narrando para vocês aqui, né? Mas que vocês, quando forem fazer o procedimento na bancada, vai ser um procedimento mais fácil, muito mais rápido, né? Com toda a técnica que vocês forem desenvolvendo ao longo dos seus treinamentos. Vamos lá. Deixa eu curar um pouco mais aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Depois eu deixo curando um pouco mais. Vou colocar um pouquinho da mistura de solda. Lembrando que essa é uma liga de soldas, né? 138 graus. Então, a mistura de solda com 90% de solda em pasta, 138 graus Celsius. E 10% de fluxo pastoso. O que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar um pouco do zoom aqui para mostrar para vocês, ó. Eu vou refazer as soldas das ilhazinhas do conector, para a gente poder soldar esse conector aqui no lugar. Ó. Olha só. Vou aproveitar e já colocar ali também. Então, olha só. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Vou colocar um pouquinho de fluxo pastoso. Não precisava, mas eu quero colocar só para facilitar a visualização de todos. Olha só, sem excesso. Então aqui agora eu vou fazer a limpeza. Agora eu vou usar uma escovinha, né? E agora eu preciso que essa limpeza seja feita com mais eficácia. Olha só. O que ficou ali? Saiu todo o excesso de solda, ó, e ficou solda. Então, o excesso eu não queria. A solda que eu queria, ela tá toda ali. Então agora eu vou finalizar essa solda. Olha só. De maneira que os padzinhos, certo? Todos eles, ó, fiquem com a solda. Para quando for soldar o CI, ó, todos eles tenham solda suficiente. E aqui também quando for soldar o componente. Então, olha só. Vou pegar agora um pouco de fluxo pastoso. Vou colocar o fluxo pastoso um pouquinho em cima lá de onde eu quero soldar o componente, né? Em cima de onde eu quero soldar o componente. Primeiro eu vou fazer a solda do componente e depois vou fazer a solda referente ao FPC. Então eu vou pegar o componente aqui, que eu guardei ele, que eu tirei. Prontinho. Vou trazer ele até aqui.
Vamos colocar ele do lado certo. Prontinho. Agora eu vou fazer a solda dele. Vou abaixar a minha estação para 270 graus Celsius. O volume do ar eu vou colocar no 70. Prontinho. Venho aqui. Enquanto a minha estação vai chegando na temperatura correta, seguro o componente, aplico o calor, a soldinha derreteu, a soldinha entrar em ponto de fusão, olha lá. Olha que maravilha. Componente soldado no lugar. Agora, vamos fazer a solda. Conector. Vou pegar o conector. Vamos colocar ele aqui, ó. Olha lá, o conector que a gente retirou, né? Vou colocar ele aqui. Antes disso, fluxo pastoso. Depois que eu colocar o fluxo pastoso, vou colocar o conector na posição correta. Olha lá. Não estou falando em colocar alinhado, né? Porque eu não vou alinhar ele agora exatamente. Mais um pouco de fluxo pastoso em cima dele. Para que a gente possa finalizar o serviço. Então vamos lá. 270 graus de temperatura, volume do ar no 70. E vamos finalizar a nossa manutenção aqui, ó. Olha lá. Muito cuidado na hora de manipular o conector com a pinça, tá? Para que vocês não apertem ele demais e ele não quebre. Lembrando que ele está sobre o efeito da temperatura aqui, né? Então, por mais que ele possa não se derreter, mas, né, ele pode danificar. Então, olha lá, ó. Conectorzinho soldado perfeitamente, componente soldado perfeitamente, jumperzinho soldado perfeitamente. Vamos conferir os terminais do conector, só para a gente ter certeza. Ó, ficou soldado legal. Esse aqui tá um pouquinho ruim, ó. Pode acontecer, viu, gente? Então o que a gente faz? Vem com o próprio ferro de solda. E o próprio ferro de solda já faz aquele acabamentozinho final, olha só. Ó. Olha só o acabamento do ferro de solda. Prontinho. Ferro de solda já deu aquele auxílio, aquele acabamento final. Enquanto o meu conector aqui, ó, ele vai esfriando. Para a gente finalizar, vamos retornar lá no circuito integrado que a gente soldou mais cedo, refazendo aquela trilha. Vamos fazer a limpeza dele com álcool isopropílico. Sempre, né? Colocando todas as impurezas da placa para fora. Então, a limpeza ela é sempre feita de dentro para fora. Tirando todo e qualquer excesso de fluxo pastoso que possa ter ficado aqui. E agora vamos fazer também a limpeza aqui, ó, do nosso conector.
secar aqui para ver como ficou. Ó. Já ficou um pouquinho de fluxo pastoso nele, por isso que ele não está deixando secar totalmente. Prontinho. Vamos lá. Soprando aqui com folezinha. Quem quiser pode colocar a estação de ar em 100 graus. Volume do ar no máximo. Fazer a limpezinha. Olha só. Prontinho. Então, senhores. Finalizando aqui, vamos recapitular. Fizemos aqui, ó, a reconstrução da trilha que tinha se soltado aqui do conector, certo? Então, essa trilha do conector foi feita a reconstrução, o padzinho. O componente foi soldado no lugar, máscarazinha de solda onde foi arranhado, onde tinha algum problema. Tiramos o conector, fizemos toda a solda perfeita, colocamos ele novamente, sem danificar, sem estragar. Circuito integrado. Foi feito também a reconstrução. Essa reconstrução foi feita, né, no padzinho desse capacitor aqui e o padzinho que fica aqui. Então, a comunicação daqui para cá foi restabelecida. Colocamos o capacitor novamente no lugar e soldamos o circuito integrado novamente no lugar. Então, senhores, vamos finalizar aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? A nossa parte prática é essa. Então, é isso aí. Terminamos a nossa prática. Hoje a nossa prática foi restauração de trilhas, né? Então eu fiz 2 restaurações de trilhas, uma num circuito integrado, num CI, e uma num conector FPC da bateria do aparelho. Espero ter ajudado vocês, galera, e até a próxima. Muito obrigado a todos.